Olá, irmão, olá, irmã, sejam bem-vindos ao nosso canal Todo Dia é Santo. Se hoje o chamo de irmãos, devemos a inspiração do santo que estará conosco hoje. Esse é um santo que chamava de irmãos, não somente seus semelhantes, mas toda a criação de Deus, o sol, a lua, os animais, as pessoas, via a beleza e a face do nosso Senhor em tudo e o seu amor expresso em cada criatura. Hoje estaremos com São Francisco de Assis. Quero pedir a Deus a permissão e a inspiração para ter a honra de contar a história de uma das almas mais puras e mais iluminadas que já viveram no nosso mundo. Um homem tão inspirado que, mesmo passados séculos da sua morte, continua a ser luz de paz, amor e fraternidade para todos os homens e mulheres de boa vontade. Um homem que nos ensina o verdadeiro sentido da simplicidade e humildade. Uma alma tão mansa que até os animais queriam sua companhia. São Francisco de Assis, rogai por nós. Em um mundo que parece cada vez mais rápido, barulhento e muitas vezes cruel, nós paramos para buscar o refúgio onde a verdadeira paz reside, no coração da nossa fé. Aqui, neste espaço sagrado, encontramos a coragem e a inspiração de vidas que nos mostraram que a santidade não é um luxo, mas sim um caminho acessível a todos. Se você está carregando um peso, se a sua fé está sendo testada pelo sofrimento, ou se você anseia por uma conexão mais profunda com Deus, saiba que você não está sozinho. A cada dia, nós abrimos as portas da história para um gigante da fé, um amigo no céu, que nos convida a seguir adiante em nossa jornada de coragem e fé. Hoje aqui no canal, vamos falar do abraço que curador, que traz esperança e paz. É esse abraço, não de corpo, mas de alma, de compreensão, que trazemos para você. Respire fundo, sinta a agitação do dia a dia e por um momento a deixe de lado. E vamos nos conectar com a fé. Quantas vezes você olhou para a sua vida, para suas posses, para sua rotina e sentiu um vazio, uma falta de propósito? Quantas vezes o seu coração doeu pela injustiça, pela indiferença ou pela solidão? É nesse espaço de dor e de busca que a história do nosso santo de hoje se encontra com a sua. Hoje celebramos a vida de um homem que trocou a seda e o ouro pelo remendo, o luxo pela rua e a guerra pela paz. Falamos de São Francisco de Assis, o santo que nos ensinou a ver Cristo, não apenas no sacrário, mas no leproso sujo e esquecido, no pássaro que canta e na flor mais humilde do campo. Sua vida é um bálsamo para a alma que sofre, um convite radical, para que encontremos a alegria genuína na mais pura simplicidade. Se a sua esperança está abalada, se o mundo parece hostil, a mensagem de Francisco é a certeza de que a alegria perfeita reside em amar, servir e, acima de tudo, em perdoar. Ele é a prova viva de que a maior riqueza não se guarda, mas se doa. Vamos conhecer a história de um jovem rico que encontrou a verdadeira riqueza em ser pobre em Cristo. Giovanni de Pietro de Bernardone nasceu no ano de 1181 ou 1182 na vibrante cidade italiana de Assis. Seu pai, Pietro Bernardone, era um rico e próspero comerciante de tecidos finos, e sua mãe, Pica Bourlemont, era de origem nobre francesa. Pietro o rebatizou de Francisco em homenagem à França, terra que amava e onde fazia seus negócios. Francisco cresceu, rodeado por tudo o que o dinheiro podia comprar. Era um jovem vaidoso, alegre, impulsivo
e dado a festas e banquetes. Sonhava em ser um cavaleiro, um herói de guerra, conquistando fama e glória. Seus dias eram preenchidos por canções, aventuras e o luxo da burguesia ascendente. A vida parecia um tapete de seda, estendido aos seus pés. Mas Deus tinha outros planos para ele. Veio a guerra, a prisão e o início de uma doença da alma que mudou toda a sua vida. Em 1202, a guerra entre Assis e a vizinha Perugia eclodiu. Francisco finalmente pôde buscar a glória militar. No entanto, foi capturado e permaneceu preso em condições deploráveis por quase um ano. Na prisão, ele adoeceu. E a doença não era apenas física, mas da alma. A febre da prisão quebrou seu corpo e o silêncio forçado começou a quebrar a casca de vaidade que o envolvia. Foi liberto da prisão, mas ao retornar para casa já não era o mesmo. Tentou uma nova campanha militar, mas no caminho para Spoleto teve uma visão mística. Uma voz lhe perguntou: quem você pode servir melhor, o servo ou o Senhor? A resposta foi um divisor de águas. O Senhor, meu Deus. Francisco, sem entender completamente, abandonou os cavalos, os amigos e os sonhos de glória e voltou para Assis. A partir daquele momento, o mundo perdeu o seu brilho para ele e o brilho de Cristo começou a se acender. O mundo de Francisco estava em transição, mas a mudança ainda não era completa. O dinheiro e o luxo ainda o prendiam, mas a graça de Deus age em gestos que nos tiram da zona de conforto. Um dia, cavalgando perto de Assis, Francisco se deparou com um leproso. Naquela época, os leprosos eram marginalizados, considerados impuros e causavam uma repulsa instintiva. Francisco sentiu o nojo natural, mas, impulsionado por uma força que vinha de sua alma, há pouco tempo convertida, desmontou do cavalo e correu para acolher o doente. Este foi o momento de sua libertação total. O cheiro, a aparência, a repulsa, tudo foi substituído pela doçura do amor de Cristo. Ele mesmo escreveria mais tarde que o que antes lhe parecia amargo se transformou em doçura para a alma e o corpo. Ao abraçar o mais rejeitado, Francisco abraçava Cristo. Outro momento definidor ocorreu quando ele rezava na pequena e arruinada capela de São Damião. Ali, o crucifixo bizantino, uma imagem de Cristo sofredor, mas vitorioso, lhe falou por 3 vezes com clareza cristalina: Francisco, vai e reconstrói a minha igreja, que como vês está em ruínas. Francisco, na sua ingenuidade, pensou que a ordem era literal e começou a vender os valiosos tecidos do pai para comprar pedras e consertar a capela. Quando Pietro Bernardone descobriu o que o filho estava fazendo, a fúria foi total. Ele arrastou Francisco até o tribunal episcopal, exigindo que o filho devolvesse o dinheiro e renunciasse à sua herança. Diante do bispo de Assis e de uma multidão, Francisco, de forma que emociona a história até hoje, tirou toda a sua roupa até a última peça que tinha e a colocou aos pés do pai, com o corpo nu, simbolizando sua total desapropriação. Ele declarou: até agora chamei-vos de meu pai, mas de agora em diante poderei dizer com toda a verdade: Pai nosso que estais no céu, pois a ele entreguei todo o meu tesouro e toda a minha vontade. Este é um dos momentos mais poderosos da vida de São Francisco, o momento em que ele troca a riqueza de um pai terreno pelo abraço terno e eterno do Pai Celestial. Dali em diante, sua vida seria de pobreza radical, alegria inabalável e pregação itinerante. Francisco começou a pregar a paz e a penitência, atraindo os primeiros discípulos. Em 1209, ele e seus 11 primeiros companheiros viajaram a Roma e o Papa Inocêncio III
após sonhar com um frade pobre, sustentando a Basílica de Latrão, símbolo da Igreja Universal, aprovou a regra da Ordem dos Frades Menores, os franciscanos, por associar o frade do sonho com Francisco e ver no sonho um sinal. Ele queria ser chamado de frade menor, pois desejava ser o menor de todos, vivendo o Evangelho, sine glossa, sem comentários ou adaptações. O chamado de Francisco não inspirou apenas homens, ele acendeu uma chama no coração de uma jovem nobre de Assis, Clara de Favarone, que se tornaria Santa Clara. A relação entre Francisco e Clara é um dos capítulos mais belos e puros da hagiografia. Clara, rejeitando um casamento vantajoso e renunciando à sua vida de luxo, fugiu de casa na noite de Ramos de 1212 para encontrar Francisco na Porciúncula. Ali, em um ato de profunda entrega, Francisco cortou seus longos cabelos e a vestiu com um hábito de penitência. Este ato marcou o início da Ordem das Clarissas, pobres damas. A conexão entre eles não era de amor romântico, mas de uma profunda amizade espiritual e mística, baseada na pobreza radical e na obediência a Cristo. Eles provaram que o amor a Deus é a renúncia mais bela e que a amizade pura é um tesouro que edifica a Igreja. Em 1224, no Monte Alverne, durante um retiro de Quaresma, em honra a São Miguel Arcanjo, Francisco teve a experiência mística mais profunda de sua vida. Ele recebeu o dom sagrado dos estigmas, as chagas de Cristo, nas mãos, nos pés. Este milagre, testemunhado por seus frades, mostrou ao mundo que, pela sua pobreza radical e amor à paixão de Cristo, Francisco tinha se tornado o mais perfeito imitador de Jesus. O amor de Francisco se estendia a tudo que Deus havia criado. Ele via na natureza a manifestação da bondade divina e chamava o sol de irmão sol e a água de irmã água. Seu acolhimento aos animais não era apenas ternura, era teologia. Ele acreditava que todas as criaturas eram filhas do mesmo Pai e mereciam respeito e dignidade. Em seus atos, ele defendeu, alimentou e curou animais, sendo o mais famoso o pacto com o lobo de Gâbio. Sua caridade se manifestava em soltar pássaros de armadilhas e em seu leito de morte pedir que fossem dadas guloseimas ao seu burro, que tanto o havia servido. Ele nos ensina que a compaixão não tem fronteiras e que o amor de Cristo deve transbordar para toda a criação. São Francisco de Assis faleceu em 3 de outubro de 1226, na Porciúncula. Sua morte foi resultado de anos de sofrimento extremo e ascetismo rigoroso, agravados pelas doenças adquiridas em suas viagens e prisões. Morreu na Porciúncula, a pequena capela que ele tanto amava e que se tornou o berço da sua ordem, na cidade de Assis. Ele morreu como Jesus, nu e deitado sobre a terra nua, celebrando o encontro com a sua irmã morte. Suas últimas palavras foram: "Eu fiz a minha parte, Cristo vos ensine a vossa." São Francisco foi canonizado pelo Papa Gregório IX em 1228, apenas 2 anos após sua morte, devido à santidade de sua vida e aos inúmeros milagres. Embora Francisco tenha operado curas e milagres tradicionais, como curar um homem com câncer no rosto, os mais tocantes são aqueles que revelam seu amor universal e sua conexão com a criação. A pregação aos pássaros é uma lenda emocionante que conta que Francisco, ao passar por um campo, viu uma multidão de pássaros e se dirigiu a eles pedindo que o escutassem. Ele os exortou a louvar a Deus. Os pássaros, em êxtase, não se moveram
enquanto ele falava. Este milagre simboliza a comunhão perfeita de Francisco com toda a criação divina. O lobo de Gubbio, talvez o mais inspirador. A cidade de Gubbio era aterrorizada por um lobo feroz. Francisco, movido pela compaixão, foi ao encontro da fera. O lobo, ao ver o santo, fechou a boca e se deitou a seus pés. Francisco então repreendeu o lobo pela maldade e fez um pacto de paz em nome de Deus, prometendo que os moradores da cidade iriam alimentá-lo. O lobo viveu pacificamente em Gubbio até sua morte. Este relato é um milagre de superação do ódio pelo amor e da violência pela fraternidade, tocando o coração de todos. O milagre dos estigmas, o milagre do amor absoluto, onde Deus imprimiu no corpo de Francisco as marcas físicas de seu filho, provando que o amor total a Cristo pode nos transformar em sua imagem perfeita. Sua festa devocional é comemorada em 4 de outubro e é tradição em diversas igrejas a bênção aos animais em homenagem a São Francisco, sendo São Francisco o padroeiro dos animais, do meio ambiente e ecologistas, proclamado pelo Papa João Paulo II, também padroeiro da Itália e o protetor de todos aqueles que buscam a paz e a simplicidade. A Basílica de São Francisco de Assis, Itália, é o principal santuário onde seus restos mortais estão sepultados. É um patrimônio da humanidade. O Santuário de La Verna, Monte Alverne, Itália, o local sagrado da estigmatização. A Porciúncula Assis, Itália, a capela que foi o berço da Ordem Franciscana, hoje contida na Basílica de Santa Maria dos Anjos, América Latina. Sua devoção é imensa. Existem centenas de igrejas, conventos e santuários dedicados a ele, sendo particularmente forte no Brasil, México e Peru. A vida de São Francisco de Assis é um convite a uma profunda reflexão para o nosso tempo. Hoje, lutamos contra a ansiedade, a depressão, a inveja e a pressão por ter e acumular. A voz do mundo nos diz que a felicidade está na próxima compra, no status social, na riqueza. Francisco nos ensina a lição da alegria perfeita. Onde o mundo busca o conforto, ele buscou o desconforto. Onde o mundo buscava o prazer, ele buscou o sofrimento de Cristo. Sua alegria não vinha das circunstâncias, mas da certeza inabalável de estar inteiramente entregue nas mãos de Deus. A sua pequena via, o caminho da simplicidade, da humildade e da fraternidade, é a resposta para o nosso sofrimento moderno. Sofrimento, Francisco nos ensina a abraçar a dor como um caminho para a união com Cristo, não a evitá-la. Ele acolheu a lepra, a doença e o desprezo. Superação. Sua superação veio ao renunciar ao próprio ego e à vaidade, encontrando liberdade na pobreza. Perdão. A paz que ele pregava era fruto do perdão radical. Sua vida é um convite. Onde houver ódio, leve o amor. Francisco nos lembra que a verdadeira riqueza é o amor que doamos e o perdão que recebemos. A esperança reside em trocar a nossa busca por ser alguém pela busca por ser de Deus. A oração de São Francisco é, talvez, o texto mais poderoso e conhecido de devoção a ele na América Latina, um verdadeiro hino de paz e de serviço. Vamos rezar juntos a oração da paz. Senhor, fazei de mim um instrumento de vossa paz. Onde houver ódio, que eu leve o amor. Onde houver ofensa, que eu leve o perdão. Onde houver discórdia, que eu leve a união. Onde houver dúvidas, que eu leve a fé. Onde houver erro, que eu leve a verdade. Onde houver desespero, que eu leve a esperança. Onde houver tristeza,
que eu leve a alegria. Onde houver trevas, que eu leve a luz. Ó Mestre, fazei que eu procure mais, consolar que ser consolado, compreender que ser compreendido, amar que ser amado. Pois é dando que se recebe, é perdoando que se é perdoado, e é morrendo que se vive para a vida eterna. Amém. Que a alegria e a paz de São Francisco de Assis habitem em seu coração e em sua casa. Se esta mensagem tocou a sua alma e reacendeu a sua fé, não aguarde só para você. Junte-se à nossa missão de espalhar a alegria perfeita e a esperança. Siga o canal todo dia, é santo, ative as notificações para não perder nenhuma história inspiradora. Comente qual parte da vida de São Francisco mais tocou o seu coração e compartilhe este vídeo com aqueles que precisam de um abraço de paz e da certeza de que é no despojamento e na simplicidade que encontramos o amor verdadeiro. São Francisco de Assis, rogai por nós. Que Deus abençoe cada um de maneira especial. Nos vemos no próximo vídeo com uma história emocionante.